Agradecemos por esta noite, agradecemos pelos irmãos que estão conosco, bem como os nossos queridos irmãos de Franca. Agradecemos também pela presença deles em nosso culto. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos e não podem estar conosco. Abençoa aqueles que estão trabalhando e também não podem estar. Ou aqueles, Senhor, que tiveram algum compromisso, mas de todas as maneiras também fala aos corações daqueles cujo empenho não tem sido necessário e principalmente o interesse não tem sido grande em orar junto com os irmãos, em aprender mais sobre o Senhor e sua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que também abençoa esse culto, abençoa o tempo das crianças, o nosso tempo de pregação da tua palavra, também o tempo que faremos de oração posteriormente. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as crianças irão descer com a irmã Fernanda. Isso, por favor. Obrigado. Onde você vai? Então encosta a porta ali, por favor. Vocês podem, por gentileza, abrirem as suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo de número 2. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 16. Bom, para quem não conhece, esse é o meu irmão Bruno. Já esteve conosco outras vezes e para nós é um privilégio tê-lo conosco. Nós estamos com visitantes lá do estado de São Paulo. Meu irmão mora perto dos meus pais ali em Barueri. Como já falei, temos os irmãos ali da igreja em Franca. Muito bem, meus irmãos. Então, para vocês que chegaram agora, Tiago capítulo 2. A gente aguarda uns poucos segundos para vocês também conseguirem abrir as suas Bíblias lá. Tiago capítulo 2, meus irmãos, eu disse verso 16, mas é verso de número 14. Eu procurarei falar um pouco mais alto, porque é necessário que a porta ali atrás fique aberta. Mesmo não tendo muito vento agora, pelo menos não fica tão quente aqui dentro. Mas vamos lá, meus irmãos. Tiago capítulo de número 2, verso de número 14, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez queremos, Senhor, entregar nossas vidas em suas mãos, clamando que o Santo Espírito do Senhor dirija os nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades espirituais. O Senhor sabe, Senhor Deus, que como cristãos nós precisamos diariamente fazer escolhas em prol daquilo que a nossa fé é verdadeira. Se nós dizemos que o servimos, devemos fazê-lo diariamente. Então, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, dirige os nossos corações, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um estudo que nós já estamos na terceira e última parte. Então, aqueles que estão conosco hoje, eu procurarei dar um breve resumo para que vocês possam, assim como dizia o pastor Martins, estar na mesma página que os demais. Mas quando nós iniciamos falando sobre Tiago capítulo 2, e esse é um texto onde infelizmente não é muito compreendido por muitas pessoas, Tiago não está exaltando a importância das obras para a salvação. Ele está exaltando que as obras são consequências da salvação. Quando nós nos deparamos com o cristianismo atual, nós vemos que existem muitas pessoas que são cristãos por conveniência. Está na moda hoje você ser evangélico. Eu recentemente disse a vocês que existiu um local, que eu não estou lembrado aonde, mas que um grupo de cristãos, eles entenderam que a melhor maneira de poder evangelizar no carnaval era fazer um bloco evangélico num lugar onde tinham outros blocos seculares. Então, enquanto eles estavam dançando o carnaval, eles estavam falando de Cristo. Mas isso daí é uma aberração contra os princípios bíblicos, porque nós temos tantas outras passagens que nos demonstram a importância de nós, como cristãos, sermos diferentes. E não para ganhar as pessoas para Cristo, nós sermos iguais, ou pelo menos agirmos de maneira como as demais pessoas agem. E quando nós chegamos então e falamos, ou começamos a falar sobre a fé e as obras, nós notamos que no Novo Testamento, as obras eram faladas, até mesmo por Jesus, com uma maneira de demonstração de uma fé genuína. Eu cito Mateus capítulo 3, verso de número 8, se você quiser abrir, onde João Batista vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Alguns daqueles religiosos da época se diziam filhos de Deus, ou pelo menos consideravam-se filhos de Deus por serem judeus, mas as suas obras eram obras malignas, ou pelo menos obras que eram regadas à religiosidade. Em Lucas capítulo 3, verso 8, novamente é dito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, meus irmãos, o que aqueles homens deveriam fazer, e João Batista estava exaltando isso, é que eles tinham que demonstrar a realidade do seu arrependimento mediante a excelência das suas obras. Então essa é uma verdade que quando Tiago traz aos seus destinatários, e vamos lembrar que os destinatários de Tiago eram judeus, porque ele começa no versículo 1 dizendo que estava escrevendo as 12 tribos na dispersão. Então é importante destacar que aqueles judeus cristãos, alguns deles criam que a salvação pela fé ela era muito simples. Como eles estavam com aquele costume de guardar a lei, eles achavam que para ser salvo precisavam ainda cumprir a lei. Paulo vai tratar isso em outras cartas, como Romanos e Gálatas, que alguns deles achavam que precisavam cumprir alguns dos mandamentos da lei para serem salvos. E é por isso que Paulo bate tanto nessa questão de que a lei foi cumprida por Cristo e a salvação é pela fé. Nós continuamos dizendo, meus irmãos,
que há duas classes de crença. Uma crença intelectual, que fica na nossa mente, e aquela crença que influencia as nossas vidas. Por exemplo, existem algumas coisas que para nós sabemos que existe, e eu até mesmo exemplifiquei na questão da energia elétrica, que nós não a vemos, mas se você colocar o dedo no fio, você vai sentir os efeitos dela. Você consegue ver que as lâmpadas estão ligadas mediante a energia elétrica. Então nós sabemos que ela é real mesmo sem ver, ou pelo menos sem ver os seus, vamos dizer assim, a eletricidade em si. Mas existem coisas que vão dirigir as nossas vidas. E como cristãos, a palavra de Deus é quem vai dirigir ou deve dirigir as nossas vidas. O maior problema é que os achismos de hoje em dia, eles estão muito na língua do povo. Inclusive cristãos que enchem a sua boca para dizer que acham que devem fazer tal coisa simplesmente porque no seu imaginário não ofenderão a Deus. Só que a grande questão, meus irmãos, é que a nossa consciência é uma consciência corrompida pelo pecado. Jeremias vai dizer que o nosso coração é um coração enganoso. Então, na semana passada, quando nós falamos aqui em Tiago capítulo 2, e você pode voltar para lá caso você não esteja, nós falamos, e eu repetirei rapidamente, em Tiago capítulo 2, quando Tiago fala qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Quando ele fala sobre alguém que diz ter fé, é uma pessoa que afirma que conhece Deus. Alguém que afirma que realmente tem uma fé, ou pelo menos teve uma fé salvífica em Cristo, ou que foi salvo por Cristo. E quando ele fala sobre não ter obras, ele fala especificamente de alguém que diz que é cristão, mas que não exemplifica a sua fé pelas suas atitudes. Além do mais, quando ele pergunta se esta fé pode salvá-lo, será que esse tipo de fé, de alguém que só fala, mas não age, é realmente uma fé genuína? Paulo não disse aos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura? Ou seja, há uma transformação naqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Aqueles que entregaram seu coração a Jesus, eles já não podem mais ser aquilo que eles eram antes, exatamente porque houve uma transformação. E aí, meus irmãos queridos, o que nós dissemos é que o argumento de Tiago não é que uma pessoa seja salva pelas obras. E aí nós temos uma infinidade de versículos que mostram que a salvação é pela fé. Mas o que ele quer dizer é que há uma espécie de fé aparente que está morta e esta fé não pode salvar ninguém. Esse é aquele tipo de fé que nós tratamos no domingo, quando citamos que existirão pessoas que clamarão pelo nome de Jesus, como o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 7, mas vai chegar no último dia e ele vai dizer para aquelas pessoas: eu nunca te conheci. Onde muitos talvez irão defender-se ou justificar-se, usando talvez as suas práticas dentro da igreja, o que fizeram ou deixaram de fazer, mas a placa de igreja não salva ninguém. Estar dentro da igreja não salva ninguém. Contribuir financeiramente não salva ninguém. Praticar boas obras não salva ninguém. Então, meus irmãos, o que Tiago não está condenando a profissão de fé que carece de prática. Ele está condenando a aceitação meramente intelectual do cristianismo. Ou seja, se você pergunta na rua, para 10 pessoas, você acredita em Deus? Talvez hoje, 9 entre 10 pessoas, elas dizem que acreditam em Deus. Só que a pergunta é, essa fé produz alguma coisa na sua vida? Se o seu vizinho, e você talvez conhece seu vizinho, talvez ele é um arruaceiro, ele é um baderneiro, talvez ele é usuário de entorpecentes,
E você pergunta para ele: vizinho, você crê em Deus? Eu creio. Você acha que realmente aquela fé influencia a sua vida? É esse tipo de fé que ela não é correta. Uma fé que é meramente intelectual. E aí o exemplo de Tiago é o quê? Ele fala aqui no verso de número 19. Leia comigo. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós lemos na semana passada, e não vou pedir para que você leia novamente, mas nós lemos Mateus 8, 29 e 30, Marcos 5, 7, Lucas 4, 41 e Atos 19, 15. Eu vou pedir só para que nós leiamos uma dessas passagens, porque as outras elas são praticamente idênticas a essa daqui que eu estou citando a vocês. Então, abre sua Bíblia, por favor, para o livro de Atos, capítulo 19, verso de número 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 15. Eu vou pedir a gentileza de qualquer irmão ou irmã que achou, ler para nós. Atos, isso. Tati, algumas crianças estão chegando. Por favor, bem-vindos. O versículo que nós lemos, ele exemplifica para nós que os demônios, eles creem que Deus existe. Quando o demônio, ou pelo menos quando confrontado, o espírito maligno respondeu o seguinte: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Então, mesmo pelo fato que os demônios acreditavam em Deus, criam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque em uma das passagens, em Mateus 8, 29 e 30, os demônios, ao verem Cristo, eles gritam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Então o próprio demônio clamou que Jesus era o Filho de Deus. Mas a pergunta que eu fiz na semana passada e eu faço novamente: os demônios serão salvos? Serão salvos, pessoal? Os demônios serão salvos? Olha, eles clamaram que Jesus é o Filho de Deus. Eles serão salvos? Não. Eles não serão salvos. Então, o que Tiago está dizendo é que a simples fé, ou pelo menos a simples crença que Deus existe, não salva ninguém. Somente acreditar em Deus não é suficiente para a salvação. Então, os demônios estão intelectualmente convencidos da existência de Deus, mas mesmo assim, não por isso são menos demônios. Sua crença não os mudou a sua crença não os mudou o mínimo sequer. Eles continuam fadados ao lago de fogo. E aí, meus irmãos, o que nós precisamos? Filipenses capítulo 3, verso 8. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso de número 8. Note o que Paulo está dizendo aqui. Filipenses, capítulo 3, verso de número 8. Paulo está dizendo: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A história do apóstolo Paulo é uma história muito rica. Quando em Atos começa-se a falar sobre ele, e o seu nome aparece primeiramente no capítulo de número 8,
nós entendemos que Paulo era um dos grandes religiosos da época. Ele era um homem muito zeloso por Deus. Nas suas cartas, ele vai citar aquilo que ele era, ele fala em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios. Ele vai citar aos próprios filipenses aquilo que ele foi. Mas quando ele chega, aqui no capítulo de número 3, ele entende que toda a sua vida não tinha importância alguma. Tudo aquilo que ele fez, os seus títulos, talvez o seu conhecimento por ser um homem zeloso da lei, tudo aquilo não era importante. O importante para ele, como ele fala, é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, houve uma transformação na vida de Paulo quando ele conheceu Jesus. Paulo nunca mais foi o mesmo após encontrar Jesus quando estava caminhando ali para Damasco. A sua vida foi transformada. E o livro de Atos trata exatamente sobre isso. Quando ele chegou novo convertido, os crentes se assustaram porque acharam que talvez era uma decisão falsa, porque ele era um conhecido perseguidor da igreja. Mas quando Cristo o alcançou, ele tornou-se um pregador do evangelho. Essa é uma transformação real. Essa é uma transformação aonde vemos que é uma fé genuína, uma fé autêntica. Eu digo a vocês, meus irmãos, que essas situações, elas devem nos fazer ir muito mais além do que nós já temos feito. Porque a primeira pergunta que eu quero lhe fazer referente àquilo que hoje nós veremos, ou pelo menos rapidamente veremos, e é a pergunta que você tem que responder para si. Qual foi a transformação que Cristo efetuou no seu coração? Quando você entregou a sua vida a Cristo, qual foi a transformação que Cristo efetuou no seu coração? Porque se a sua vida é a mesma do que era antes, será que realmente você conhece Jesus? Eu costumo dizer que para quem cresceu no lar cristão é um pouco mais difícil do que para aqueles que conheceram a Jesus depois de uma vida em pecado. Porque aqueles que foram salvos por Cristo, vindo de uma vida de pecados, eles entendem essa diferença do que nós éramos sem Cristo do que nós somos em Cristo. Mas ainda assim, mesmo tendo crescido no lar cristão, como alguns de vocês, ainda nós podemos enxergar o que é uma verdadeira transformação. O que esta fé em Cristo ela vai fazer em nossas vidas. E a segunda pergunta é, se você foi transformado por Cristo, o que esta fé ou o que essa transformação impacta a sua vida todos os dias? Vocês acham que não existe crente mentiroso? Vocês acham que é utopia crente mentir? Existe crente mentiroso, pessoal? Infelizmente, existe. Tem um hino que ele é uma pergunta e algumas pessoas acham que é uma afirmação. Fala o seguinte, você nunca viu um crente que vive a se queixar? Algumas pessoas acham que ali está fazendo uma afirmação. Não. Nós já vimos muitos crentes que vivem a se queixar. Talvez é aquele mesmo que nós olhamos quando enxergamos o espelho. Mas, meus irmãos, de que maneira a nossa fé, ela transforma, ou pelo menos ela faz com que os nossos dias sejam diferentes. Nos nossos relacionamentos, ou talvez nesse trânsito caótico, quando às vezes a gente quer responder na mesma medida daquilo que muitas vezes fazem conosco. Quem nunca sofreu de alguma forma alguém lhe fazer o mal e você no seu íntimo gostaria de devolver esse mal? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Então essa é a fé que nós precisamos ter. Uma fé que impacta as nossas vidas diariamente. Que impacta as nossas decisões. Que impacta os nossos relacionamentos. Que impacta as nossas famílias,
que impacta as nossas vidas nas nossas dificuldades. Eu tenho dito aos irmãos que nas situações recentes de família, e esse mês a gente tem passado por algumas questões de saúde. Hoje a Ana passou aí algumas horas no hospital. Vocês sabem que algumas semanas atrás eu passei alguns dias no hospital. A minha esposa está com uma suspeita de fratura no pé. Então nós temos passado por algumas situações e eu realmente vejo que a oportunidade que Deus nos tem dado é para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos sugerido a vocês. Para que aonde quer que vocês estejam, possam demonstrar o amor de Cristo, seja num testemunho para quem quer que seja através de um folheto. Porque, meus irmãos, assim como uma das frases que um amigo meu sempre gosta de escrever nos seus e-mails, Deus erros não faz. Então, tudo aquilo que Deus permite tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos. Mas dentro do plano perfeito e soberano do Senhor, nós estamos no devido lugar que nós devemos estar. Não existe acaso, Deus não errou. As nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas lágrimas, as nossas tristezas, são terrenos que Deus usa para que outras pessoas sejam alcançadas. Quantas pessoas não estão sofrendo diariamente por conta de problemas de saúde, de perseguição, de tantas coisas, até mesmo piores do que nós. Aqueles que não têm Cristo murmuram, mas e nós? O que será que nós temos feito? É isso que precisamos entender. Que a fé que você fala que tem em Cristo, que eu falo que tenho em Cristo, ela deve transformar as nossas vidas diariamente. Diariamente, meus irmãos. Elas devem impactar as nossas vidas diariamente. Até nas pequenas decisões. Até nos infortúnios, nas dificuldades. Até mesmo nas pessoas que nos fazem o mal. Sempre nós temos oportunidade de mostrar a quem nós pertencemos. Que nós temos uma fé genuína no Senhor. É esse Deus que nós servimos. Então, não é simplesmente falar que você é salvo, mas precisa mostrar a sua fé com as suas obras, ou seja, com a sua vida. Alguns de vocês sabem que, graças a Deus, eu sou corintiano. Mas meu irmão, ele não torce para time nenhum. Se qualquer um de nós pudéssemos aqui tentar convencê-lo sobre futebol, eu acho que ele ia dar de ombros. Uma vez, há muitos anos atrás, Paulo, ele tirou uma foto com a camisa do Grêmio. Mas pergunta para ele, quem é o técnico do Grêmio? Você sabe quem é o técnico do Grêmio? Você sabe quem é o técnico da seleção brasileira? Então existem certas coisas, meus irmãos, que simplesmente não influenciam as nossas vidas porque não nos é importante. Mas e a nossa fé? Não é importante para nós? O nosso Deus não é importante para nós? Então isso deve influenciar as nossas vidas. Tiago trata sobre o exemplo de Abraão. Você não vai precisar abrir, mas todo o capítulo 22 de Gênesis você pode ler na sua casa. Ele teve fé em Deus, mas mostrou sua fé colocando o seu filho no altar e o oferecendo por sacrifício a Deus. E até o próprio capítulo 11 de Hebreus vai dizer que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, caso ele tivesse que oferecê-lo em sacrifício. O único filho, Deus pediu e ele estava pronto a oferecer. Ele mostrou a sua fé pela obediência à palavra de Deus. Então, será que realmente nós estamos prontos a obedecer a Deus? A nossa fé, meus irmãos, ela vai ser vista pela nossa obediência à palavra de Deus. Ele fala no verso 25 de Tiago 2 sobre o exemplo de Raabe. Ele fala sobre Josué capítulo 7, você pode ler depois. Ela tinha conhecimento do Deus de Israel, mas só foi salva depois que exerceu fé através da sua atitude.
Notem, meus irmãos, eu terminei semana passada dizendo que somente acreditar em Deus não salva ninguém. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, você pode abrir a sua Bíblia lá. Porque nós nos baseamos nisso. A salvação, ela vem através de dois atos, através de duas atitudes. Não é uma crença vazia. Mas Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus irmãos, não é só crer. Crer, até os demônios creem. Mas é necessário nós crermos em Jesus. É necessário confessar a Jesus como Salvador. E aqueles que um dia fizeram isso, foram salvos, foram justificados, foram regenerados, foram lavados pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Nós temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Tenho prometido a vocês, e não daqui a muito tempo, nós vamos estudar sobre os impactos da salvação nas nossas vidas. E todas essas questões, elas ficaram claras a vocês. É muito interessante quando Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos, que nós temos o privilégio de, pelo Espírito Santo, chamarmos Deus de Pai. Não é todo mundo que nós chamamos de Pai, não é verdade? Então, meus irmãos queridos, para finalizar essa noite, eu quero dizer a todos vocês que nós precisamos aplicar as nossas vidas a viver aquilo que nós dizemos. Se nós dizemos que temos fé em Deus, nós precisamos viver esta fé. Se nós dizemos que cremos em Deus, nós precisamos viver essa fé todos os dias e não quando nos é conveniente. Não é uma fé vazia. Não é algo que não influencia as nossas vidas, mas é algo que impacta a nós, as nossas famílias, a nossa igreja. E que isso, meus irmãos, seja uma grande realidade nas nossas vidas. Se você precisa conhecer a Jesus, se você quer entender sobre o que é essa fé verdadeira, procure-me depois do culto, ou algum irmão da sua confiança, alguma pessoa da sua confiança. Para nós vai ser um grande privilégio poder abrir a Bíblia e explicar a vocês o que é a verdadeira fé em Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortifique. O Senhor é tão misericordioso, Senhor Deus. Tem procurado abrir os nossos olhos para que nossas vidas, de nossas famílias e esta igreja possam viver uma fé poderosa, autêntica, genuína, que demonstre para esse mundo mau o poder de alguém que crê no Senhor. Usa, Senhor Deus, as nossas tribulações, as nossas provações, use as nossas alegrias, as nossas tristezas. Use, Senhor Deus, as nossas vidas no lugar que o Senhor nos colocou, no trabalho, no colégio, na cidade em que estamos, aonde quer que sejamos testemunhos do seu amor. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Tivemos um rapaz com a sua família que chegou. O seu nome, por favor? Wallace. Obrigado pela sua presença, Wallace. Wallace. Quer apresentar a família toda mesmo não estando aqui? Não, eu vi, é que nós temos, Wallace, nós temos culto para as crianças menores. Então a minha esposa convidou ali as suas crianças e eu creio que a sua esposa foi junto. Mas apresente, por favor.
Meu irmão, prazer receber vocês com a gente, viu? Hoje nós estamos aqui abençoados. Nós temos aqui irmãos lá de Franca, São Paulo. Temos aqui o irmão de Manaus. Temos também um outro visitante, seu nome, por favor? Ah, tudo bem, não tem problema. Mas o seu nome é? Emanuel. Obrigado, Emanuel. Meu irmão deve arranhar um pouco de espanhol aí, ele fala contigo depois. Arranha um pouco, não? Um pouquinho? Emanuel, obrigado pela sua presença, tá bom? Meus queridos, o que nós fazemos? Geralmente nas quartas-feiras nós temos um hino, nós fazemos o tempo de estudo da palavra de Deus e posteriormente nós dividimos para orar. Então eu vou pedir para os nossos visitantes que fiquem ali atrás, os homens, porque as mulheres vão orar aqui. Homens, por favor, ali atrás, as mulheres aqui à frente. Vamos fazer o nosso grupo de oração.